dando continuidade então na nossa divisão da instalação de circuitos, a gente vai ver um exemplo. Vamos pegar aquela mesma planta que a gente já trabalhou, tá? Onde a gente tem banheiro, dormitório, área de serviço, sala, cozinha, um hall e os corredores externos, tá? Lembrando que ali tem um chuveiro de 4.500 watts. Então, o que a gente calculou lá? A gente calculou a área, definiu a potência de iluminação e viu a parte também externa da casa, achou que a potência de iluminação é 1.280 watts. Calculou ali também o número de pontos de tomadas pela norma e depois definiu quais eram os números de pontos adotados, que é o que a gente iria colocar ali na nossa instalação, tá? E deu 4.720 watts. Então, o que a gente faz? A alocação dos pontos. Lembra? A gente tem que alocar os pontos. Então, começamos aqui pelos pontos de iluminação. Nos pontos de iluminação, cada corredor, lembra que era 2 pontinhos de iluminação de 40 watts. Então, aqui, colocou os 2 pontos de iluminação em cada um dos corredores. Para cada cômodo, a gente colocou um ponto de iluminação. O banheiro a gente pode colocar 2. Tá? Pode colocar um aqui próximo ao lavatório, né? Acima ali do espelho, e um na parte central. Flávia, como que eu vou fazer isso remotamente? Essa parte do desenho a gente não vai fazer remoto. A gente vai deixar para quando retornar às nossas aulas presenciais, tá? Não se preocupe. A gente precisa de uma reguinha, vou mostrar a reguinha daqui a pouco para vocês. Não vou pedir para vocês comprarem, não há necessidade de vocês comprarem essa régua, a não ser que vocês vão ser projetistas mesmo utilizando o CAD ou algum outro programa de projeto de instalações. Eu aconselho, se você for trabalhar na área de projeto, aí sim ter essa régua, que ela é para você trabalhar ali um croquis, para mostrar. Às vezes você está sem o computador na mão, ou, não, eu vou desenhar no CAD para você mostrar ao seu cliente. Não, você tem que ter um negócio um pouco mais rápido, mais prático, então você usa a reguinha, tá? A gente faz a alocação ali dos pontos, definir aqui, só para mostrar para vocês, a localização do quadro de distribuição, tá? Próximo ao centro de cargas, próximo ali ao chuveiro, próximo à cozinha e também à área de serviço, que é onde a gente tem as cargas mais pesadas, as potências maiores. Então, é ideal que fique aqui para diminuir a queda de tensão, tá? E definimos aqui também onde vai ficar o medidor e vai passar subterrâneo aqui, alimentação para poder trazer aqui para o quadro de distribuição. E do quadro de distribuição a gente vai distribuir para os pontos de iluminação. Aí, o que mais que falta, Flávia? A gente precisa colocar os pontos de tomada e de interruptor. Então, aqui, coloquei aqui mais um ponto de iluminação no banheiro para ficar uma iluminação próxima ali do espelho, né? Vai que os meninos vão fazer a barba, então acende a luz para ficar mais fácil para não cortar e tudo mais, tá? Então, coloquei aqui, chuveiro, porque eu já tinha definido que ele ia ser 220, então ele pode ser representado dessa forma aqui, 2 fases. Os pontos de iluminação com as potências de cada ponto e os interruptores. Aqui, as 3 teclas, uma que vai acender a da sala, uma que vai acender dessa lateral aqui, desse corredor da lateral direita, e também que vai acender desse corredor aqui do fundo, tá? Então, é só mesmo para vocês terem uma ideia. Tem outras posições melhores para a gente poder fazer isso. Da sala não, gente, desculpa, da cozinha, tá? Aqui a cozinha. Então, aqui, mas para mim parar de serviço, eu não tenho que passar pela cozinha? Então, eu coloco aqui. Porque eu saio daqui e venho para cá. Aí, daqui eu acendo essas luzes aqui. Tá? Então, pensa assim, onde é que eu vou colocar? Por onde que eu vou acessar? Para me chegar nesse cômodo, eu vou passar por onde? Então, onde que é melhor eu colocar cada ponto de interruptor? Não, eu tenho vários acessos. Por exemplo, aqui é a sala. Eu posso chegar por aqui, né? Aí, chego aqui na sala, eu já acendo aqui. Aí, eu venho para cá, eu não preciso voltar aqui para poder apagar a luz. Eu posso apagar de cá.
ou estou chegando daqui, estou vindo da cozinha e venho para a sala. Tem um aceno aqui, eu não preciso atravessar a sala inteira para poder acender a luz. Então, essas questões assim, esses detalhes que a gente vai começando a ter essa malícia de por onde que eu vou passar, onde é que vai ser interessante eu colocar cada ponto, tá? Os pontos de tomada, por exemplo, na sala a gente definiu que seria 8 tomadas. Então, vão ser baixas, médias. Então, coloquei aqui 3 baixas e 2, 4, 5 médias, tá? Aí a gente então define a posição desses pontos. Então, isso é a alocação dos pontos. Por que que isso é importante? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a regrinha, o gabarito que a gente vai utilizar para fazer esses desenhos. Então, eu tenho aqui, ó, os pontos de iluminação, eu tenho as tomadas, aí eu tenho motor, eu tenho as arandelas, eu tenho os quadros de distribuição. Então, à medida que a gente vai precisando, a gente vai utilizando essa régua, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a divisão? Primeira coisa que a gente tem que pensar, qual foi a carga instalada que a gente teve? A gente calculou, deu 10.500 watts, né? 10,5 quilowatts. Então, a gente sabe o quê? Que o fornecimento foi bifásico. Se o fornecimento é bifásico, eu posso ter toda a minha instalação 127, toda a minha instalação 220, ou eu posso ter parte da instalação 127, parte 220. Se a gente pensar na cultura de Ituiutaba, a gente vai colocar as TUs, as tomadas específicas 220, e o restante 127, tá? Então, por isso que eu já tinha colocado lá o chuveiro 220, porque já pensando na cultura de Ituiutaba, ok? Então, algumas diretrizes que a gente tem que lembrar. Circuito de iluminação separado do circuito de tomada geral. Circuito de cozinha independente, circuito da área de serviço independente, circuito separado para as tomadas de uso específico, certo? Então, vamos dividir o nosso circuito. Circuito 1, potência de iluminação 1.280 watts. Circuito 2, potência da cozinha, né? A gente então colocou a cozinha para o circuito 2, 1.440 watts. Então, colocamos toda a iluminação num circuito só. Pode, Flávia? Pode. Tá? Porque é uma potência baixa. Eu poderia ter dividido? Poderia. Tá? Mas eu coloquei num circuito só. Circuito 3, área de serviço separado. Então, a gente está atendendo todas as regrinhas da NBR. Ao circuito 4, pegamos tomadas de uso geral da sala, do hall e do corredor direito do fundo, 800 watts. Circuito 5, dormitório, banheiro, corredor esquerdo, corredor da frente, para as tomadas de uso geral também. E o circuito 6, o chuveiro de 4.500 watts. Então, para essa instalação, a gente dividiu em 6 circuitos, tá? Iluminação separado, 2 circuitos de tomadas de uso geral, um circuito para a cozinha, um circuito para a área de serviço e um circuito para o chuveiro, ok? Feito isso, a gente vai somar para verificar se realmente a gente não esqueceu de ninguém. Somou todas as potências de cada um dos circuitos, 10.500. Fechou com a carga instalada. Tem que bater. Se não bater, você esqueceu de alguém, tá? Ou de algum cômodo, alguma coisa você esqueceu. Bateu, tranquilo. Aí, a gente, depois de fazer a alocação dos pontos lá, a gente precisa fazer a representação desses circuitos, né? Certo? Que aí o que, os eletrodutos, todos os pontos, tudo bonitinho. Colocou a que circuito pertence, tá? Então, circuito de iluminação, todo mundo com o número 1. Significa que iluminação é circuito 1. Cozinha, circuito 2, tá aqui. Colocou o número 2 próximo das tomadas da cozinha. O circuito 3 era da área de serviço, então, 3. O númerozinho 3, próximo ali às tomadas da área de serviço. Circuito 5, ficou o quê? Banheiro
E o quarto? Então, tá aqui, ó, banheiro, quarto e o corredor aqui, ó, certo? Então, com a identificação do número. Então, isso a gente precisa fazer para poder identificar. Por quê? Porque quando a gente for passar os condutores, fazer o diagrama unifilar, a gente tem que saber de o que está saindo daqui e para onde que vai. Ok? Seria o quê? Isso. Meu Deus. É a junção. Isso a gente vai fazer depois, tá, gente? Nas aulas presenciais. Então, ó, saiu do quadro de submissão aqui, ó, o circuito 3 por aqui para atender a área de serviço. Neutro, fase, proteção. O circuito 1 de iluminação, ele saiu por aqui, ó. Só pode sair uma vez do quadro de submissão, não pode sair duas vezes. Então, ele saiu por aqui, percorreu aqui, veio para cá para atender a iluminação aqui. Tá? Então, não desesperem. A gente vai fazer isso presencialmente, tá? Vai fazer vários exercícios, vai frisar bem essa parte de diagrama unifilar. Fiquem tranquilos, tá? E a divisão de circuito é basicamente isso, gente. É pegar ali os pontos de iluminação, os pontos de tomada, definir aqui quais são os pontos, onde é que a gente vai colocar, quantos pontos de tomada são, que tipo de interruptor que a gente vai utilizar, onde é que a gente vai colocar cada interruptor e dividir baseado na norma. Então, se for pensar, o que a norma pede para a gente fazer não é tanta coisa assim, tá? As diretrizes são essas: circuito de iluminação separado de tomada, circuito de cozinha independente, área de serviço independente e as TUs também independentes, tá? Lembrando desses detalhes, a gente não erra. E os desenhos a gente vai fazer depois, tá? No caso, nosso próximo assunto vai ser o dimensionamento dos condutores, a partir dessa divisão de circuitos. Então, não deixe de participar, que a gente vai ver qual que é a bitola dos condutores que a gente vai utilizar depois, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem, tá?